Jornal da Manhã WA. Muito bem, seguindo com mais informações para você que está aqui acompanhando o nosso jornalismo da Rádio WA nessa nossa manhã, né, de quinta-feira, hoje quinta-feira 28, nós anunciamos aí, né, recentemente uma entrevista, um bate-papo aqui com o Sargento Cleiton, né, da Polícia do Meio Ambiente aqui da cidade de Iturama, falando a respeito de queimadas, né? Todo ano temos aí essa história dos terrenos baldios, né? Enfim. Primeiramente, bom dia, Sargento Cleiton, prazer ter o senhor mais uma vez aqui. Bom dia, Herbert, bom dia, Ariel, prazer é todo nosso. Bom dia, ouvintes, telespectadores que nos acompanham. Vamos tentar falar um pouco desse assunto, conscientizar as pessoas dos malefícios dessas queimadas, tanto no perímetro urbano quanto rural, né? Correto. Bom, todo ano, como eu falei antes, a gente nota bastante aí essas queimadas aqui em Iturama, principalmente nos locais aí de bairros novos, enfim, as pessoas sofrem com essa questão. Nós temos aqui algumas perguntas, internautas que participaram com a gente, mandando aqui, enviando via e-mail, enfim, via o nosso WhatsApp, algumas perguntas aqui durante esse período. Nós anunciamos a entrevista, Sargento, e a gente começa falando aqui de uma pergunta que chegou para nós, está dizendo o seguinte: se eu deparar com alguém colocando fogo em um terreno, o que devo fazer? Se a pessoa, de repente, pega em flagrante alguém colocando fogo em um lote vago, um terreno vago. Bom, primeiramente, como eu disse, antes mesmo de punir, é uma questão de conscientização, orientação e educação, porque traz prejuízos significativos à saúde e ao meio ambiente. Primeiro passo, identificar essa pessoa. Se for conhecido, tentar esclarecer a essa pessoa sobre a sua conduta errada que está praticando ali, beleza, né? Porque muito melhor do que punir penal administrativamente a pessoa é que evite o início do fogo. Não conhece, evitar o embate, a discussão, a briga, né? Tentar identificar essa pessoa e acionar a polícia para que tome as providências, ligando no 190, né? A partir daí, depois de identificada essa pessoa, procurar uma maneira de conter o fogo, ou por você mesmo, ou por vizinhos, ou por bombeiros, prefeitura, usina, quem possa controlar esse fogo. Mas a principal coisa é identificar o autor, porque nada adianta acionar a polícia se não tiver a autoria, né, para materializar o crime e a gente conseguir aplicar as penalidades previstas na nossa legislação. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, Sargento Cleiton. Qual a penalidade para quem coloca fogo em terrenos? A penalidade, ela é bem grande e ela depende um pouco de interpretação. Porque nós temos, principalmente, quando você pesquisa na internet, o que seria a pena? Qual seria o crime? Seria o crime previsto no artigo 54 da Lei 9.605, que é a Lei dos Crimes Ambientais, e ali prevê que é causar poluição, né, em níveis tais que possa resultar prejuízo à saúde ou tornar o local impróprio para morar e etc. Então essa previsão, né, de crime pode imputar a pessoa e uma pena, né, privativa de liberdade até de 4 anos de liberdade. Temos também, né, a questão de se esse fogo, que é uma queimada comum, passar ao limite, tornar um incêndio, que é o fogo fora de controle, e atingir um remanescente florestal, uma área de preservação permanente, uma PP, uma floresta, também a pessoa pode ser enquadrada no artigo 41 do mesmo diploma legal, que é 9.605, né, a Lei dos Crimes Ambientais, que também tem pena de até 4 anos. Mas foi só uma queima em um terreno, em um loteamento, num parcelamento de solo que não está totalmente ocupado com moradias, e ali esse fogo expandiu, gerou prejuízo econômico, gerou prejuízo, queimou uma residência, uma máquina, gerou prejuízo à coletividade. A pessoa também pode ser enquadrada no artigo 250 do Código Penal, que é provocar incêndio, fogo fora de controle, em situações que gerem perigo de dano, né? Mas fica o parênteses que esse crime especificamente traz alusão à coletividade. E essa pena é maior, né? Pode chegar até 6 anos. Além dessas questões todas, tem também a parte administrativa, o decreto 47.383 de 2018, que regulamenta os valores de autuações,
traz, né, que é provocar, queimar resíduos a céu aberto, queimar vegetação, e essas multas variam aí de R$500 no mínimo até frações de milhões. Por que milhões? Porque a área autuada ela é medida, a multa é feita em valores por hectare. Tipo, se 1 hectare de área queimada, a multa fica em torno aí de R$5.000, 100 hectares, né, já vai passar aí para 50, 100. E quanto maior a área queimada, maior o valor das multas. Então há muito diploma legal, muita legislação a ser aplicada a quem comete, faz a queimada no lote urbano ou rural. Correto. A Inturama tem aí um telefone para denúncia. Qual é o telefone que o cidadão pode estar utilizando, sargento? Com a nova estrutura da Polícia Militar, nós não temos mais um plantão fixo nosso da Polícia de Meio Ambiente. Todas as ligações foram canalizadas ao 190, isso para quê? Nós tínhamos um policial destinado exclusivamente para atender telefone. Esse policial deixou de atender o telefone, passou para a linha de frente, está lá na atividade fim, fazendo a fiscalização, e as ligações devem ser feitas no 190, que o pessoal vai catalogar essas informações, essas denúncias, fazer o primeiro atendimento naquilo que couber e passar para nós. Porque muitas vezes nós temos um efetivo reduzido. Somos 7 militares para 5 municípios. Nem sempre conseguiremos chegar no momento da solicitação na questão do fogo. Então, voltando à primeira pergunta, por isso é importante identificar o autor, porque posteriormente a gente pode ir lá e responsabilizá-lo, né, fazer a multa sobre a atitude dele de provocar queimada em lote urbano. Correto. Tem outra pergunta aqui, sargento Cleiton. Há uma afirmação também que sabemos que é uma lei municipal a qual pede para donos de terrenos para manter o terreno limpos, né? Porém não é executada aqui em Turama. De que forma a polícia pode ajudar para que essa lei seja cumprida? Num primeiro momento, legalmente, não há muito que a gente possa fazer, porque a Lei Complementar 140 de 2011 criou algumas obrigações ao município, Estado e União, que seria elas a questão de licenciar, fiscalizar, e o município de Turama ainda não aderiu, né, a essa legislação. Portanto, o município ainda não tem um corpo técnico que pode fazer os seus licenciamentos, fazer as fiscalizações e autuações ambientais, para que a polícia pudesse agir legalmente sobre uma legislação municipal. Teria que ter esse corpo técnico, ou criar um corpo técnico de fiscalização, ou a prefeitura, após ter todo esse trâmite, fazer um convênio com a Polícia Militar, fiscalizar as legislações municipais. Mas, não obstante, a gente pode, né, através dessa conscientização, do espaço cedido na rádio, sentar com o Executivo, Secretaria de Meio Ambiente e apoiar naquilo em campanhas ou até em campo, em fiscalização deles, quando o empreendedor, o dono do lote, não estiver fazendo. Li a legislação razoavelmente, muito bem feita, traz toda uma normativa que o terreno não deve ficar sujo, não deve utilizar o fogo, uma série de questões está prevista ali. Só resta realmente, Ariel, ser cumprida, achar uma forma de cumprir, porque a pessoa cria o empreendimento, o loteador, ele aufere lucro com isso, aí não vende todos os terrenos, uma pessoa compra 10, 15 e não quer manter limpo. E aí vem a questão de incerto, de sujeira, talvez o vizinho incomodado coloca o fogo, que gera um outro problema, desencadeia uma corrente de problema, né? E essa legislação seria importantíssima que ela viesse a ser aplicada no município, que impactaria significativamente na quantidade de focos de incêndio na cidade. Bom, falando aí dos incêndios, quais as doenças, né, que podem ser causadas aí pelas queimadas? Uma pergunta aqui do internauta. Há uma infinidade. Todas as doenças relacionadas ao sistema respiratório podem ser causadas pelas queimadas, né? A fumaça, ela é carregada de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tudo isso traz problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite e, né, alguns estudos apontam até a questão de câncer, que é o efizema pulmonar, pode piorar. Além dessas doenças todas, há uma preocupação maior nesse período, que é a questão da Covid-19. Se nós temos um problema, que é a queimada, eu sou uma pessoa sã, que ao ter contato com a fumaça, minhas mucosas, as narinas irritam, vira um ambiente propício para a propagação, para a instalação de vírus e bactérias,
eu crio uma doença, sou uma pessoa sã, crio uma pneumonia, crio um problema respiratório, vou ocupar um leito, passo a ter uma comorbidade, né, que vai fazer com que eu já sou sã, mas vire grupo de risco na questão da Covid. Se eu já tenho uma pneumonia ocasionada por uma queimada e pego o vírus, né, pode ser fatal para a minha saúde, para a minha vida. Então, se a gente pensarmos no próximo, agirmos com consciência e não colocarmos esse fogo, a gente não vamos ocupar leito, não temos nenhum caso, Deus quiser não teremos, mas caso o foco de fogo continue, de incêndio continue, e o vírus chegue, né, de forma que chegou em outros locais no nosso município, quantos leitos temos? Talvez eu, que sou são, né, estou uma pessoa sã, fiquei doente em detrimento de fogo, e a pessoa que é uma doença tranquila, uma gripe, uma rinite, vou ocupar um leito, Covid, ocupo todos os leitos, vão ter pessoas que talvez precisem desse espaço, que não vai ter. Aí vai ocasionar morte, uma série de problemas. Então, quando a gente pede consciência, ainda mais nesse período, em todo ano é interessante, mas nesse período de pandemia, a queimada é perniciosa para a nossa vida. Ainda relacionado a isso, né, Sargento Cleiton, pode acontecer também na identificação da Covid-19 e até por causa dessa fumaça, né, a fumaça, isso atinge as pessoas que têm problemas respiratórios, acaba atrapalhando também na identificação, porque entra como suspeito também de Covid-19 as pessoas que têm essa dificuldade e é provocada pela fumaça. Vai ter que procurar um leito de um hospital, né? Vai procurar um leito de um hospital. O Sargento Cleiton disse aí, de repente, né, você vai para um leito no hospital ocupando devido aí à fumaça e prejudicando alguém que está com problema aí do coronavírus, né? Então é um problema vamos ter muito essa grande. consciência, mais essa consciência ainda nesse momento nós passamos. Então, qual é a parcela da sociedade que pode mais sofrer as consequências dessas queimadas, Sargento Cleiton, como o senhor falou também, a maior parcela aí é as pessoas que têm esses problemas respiratórios, né? Sim, além dos problemas das pessoas que já apresentam algum problema respiratório, as que mais sofrem são crianças e idosos. E é muito sério, muito grave a questão de criança. A criança está com o seu pulmãozinho ali em desenvolvimento ainda. Ao ter contato com essa toxicidade da fumaça, ela pode apresentar problemas respiratórios de novo, como a asma, né, que o pulmão ainda está formando, e além, já há estudos que apontam problemas cognitivos no futuro dessa criança, em virtude de ter tido muito contato com a fumaça. E o outro grupo que mais sofre são as pessoas idosas, porque geralmente já apresentam algum problema respiratório, algum problema cardiovascular, e nesse problema de Covid, que é grupo de risco, aumenta-se preocupantemente a situação deles, que, como você disse, quais são os sintomas quando a gente tem contato com a fumaça? Tosse, irritação, né, dificuldade de respirar. Quais são os sintomas da Covid? Um dos sintomas é isso também, né? Aí você vai, né, eu sou idoso, tenho lá meus 65, 70 anos, tenho contato com a fumaça, tenho irritação. E essa irritação com 2 dias, a tosse seca, ela, como monóxido de carbono, essa fuligem, esse material particulado que atinge o nosso sistema respiratório, gera infecções. Pode ser pequenas, né? O que eu vou pensar? Eu estou com a Covid, eu quero ser internado, eu quero ser medicado, e às vezes não foi bem, não é a Covid, sim um problema respiratório oriundo da queimada da fumaça. Correto. Nós temos aí, como falamos antes, todos os anos aí essa história se repete, né? A gente vê fogo nos terrenos. O que leva, será, o Sargento Cleiton, as pessoas praticarem queimadas, mesmo sendo divulgadas aqui os malefícios, mesmo a pessoa sabendo que isso faz mal? Será que é uma cultura que existe em nosso país? Sim, primeiramente, a primeira opção é cultural. Nós tivemos aí, se recorrermos às nossas literaturas, a expansão agropecuária de lavoura de café no nosso país, desde a colonização, se deu através de queimadas. A abertura das matas foram realizadas através de queimada. Aí depois aquela soqueira, né, falando assim no nosso linguajar, era queimada. Aí reformar uma pastagem, passava-se o fogo para matar as pragas, né, sabendo isso, que o fogo empobrece o solo, afugenta animais. Hoje, sabendo de tudo isso, né, não
foi criados regramentos para que as pessoas se conscientizassem, não fizessem. Mas isso ainda está enraigado, as pessoas, ao ver um montinho de folha, um lote, um capim seco ali, a tendência natural aqui é até a fogo. E outra coisa é aquilo que eu disse, o empreendedor, o dono do lote não limpa, você como vizinho, vê na sua casa ali pernilongos, excesso de pernilongos, de mosca, de rato, de escorpião, e ao olhar ao seu lado, terreno vazio, você vê tampas de garrafa, pontos de proliferação do Aedes aegypti, restos de construção, carniça, todos esses vetores de doença estão ali do lote do seu lado. Você não está ali, no momento de crise, com dinheiro sobrando para custear a limpeza do terreno de forma correta, para esse cara que é dono do lote não teve o cuidado. Aí, impensavelmente, você querendo se livrar de uma série de outros problemas, ateia fogo, que momentaneamente resolve seu problema, cria outros problemas na vizinhança, gera prejuízo, porque a queimada não é só queimar o prejuízo ambiental, matar um monte de seres vivos. Tem também, eu acabei de lavar a roupa, acabei de lavar a casa, né, fazendo um parênteses. Sujou a roupa, sujou a casa. Eu vou ter que fazer o quê? Lavar tudo de novo. Vou ter que gastar água, energia, que gera mais problemas ambientais, mais impacta nas questões ambientais do planeta. Então, um primeiro passo é cultural, que leva as pessoas a queimar, e um outro passo é esse, para manter limpo a sua adjacência ali, para evitar outros vetores de doença. E é tão simples cuidar de vamos falar aqui no caso dos lotes, né? É muito simples. Você que tem o seu lote, atenção, você comprou um lote, hoje tem outras maneiras, tem capina química, né? Tem na enxada mesmo, enfim, alguém lá paga um trator para ir lá roçar e manter limpo, né? Tá fácil fazer isso hoje, né, sargento? Sim, muito fácil. Vou fazer um parênteses na capina química, porque a Anvisa desaconselhou o uso em questão da quantidade do agrotóxico, né? Se num loteamento grande você emprega uma quantidade de agrotóxico, vem uma chuva, carreia para o córrego, então pode gerar a morte de outros seres vivos, essa capina química. Mas o ideal é o quê? A roçada. Capinar e introduzir isso ao solo, incorporar o solo, que vai servir de adubo orgânico, né? Ou então colocar em sacos, sacolas, para que seja descartado no local correto. Eu tenho alguns comentários aqui, o Elbit, do nosso Facebook. A Thaisa Rosa, ela é de Alexandrita, e falou que lá parece que está no meio de uma carvoeira de tanta fumaça que está reinando. A Nora Freitas falou que também não aguenta mais. Quando não é poeira, essas malditas queimadas. Até o senhor falou um pouquinho aqui que acaba de lavar tudo, lá vem as fumaças e fuligem, né? O Alexandre e Ana Paula, todo fim de semana alguém põe fogo em terrenos, vejo fumaça de longe e a fuligem caindo aqui em casa. A Ana Paula Marques, tá feio no meu bairro, todo dia é horrível. E trazendo esses comentários, vou fazer uma pergunta aqui, sargento Cleito. Onde há esse predomínio de queimadas? Há mais na zona rural ou na zona urbana? Vou deixar de ser entrevistado, de ser comentarista, okay, e comungar com as pessoas que estão fazendo esses comentários. Eu moro num loteamento e ao lado dele tem uma expansão urbana lá e os lotes estão todos ocupados, não tem muita braquiária e capim. Mesmo eu sendo comandante do grupo da Polícia de Meio Ambiente, eu pego a minha moto no horário de folga, viatura, faço de tudo para identificar o autor que coloca fogo, mas infelizmente, ao notar a fumaça, o autor já está longe, o empreendedor nega. Vou buscar junto ao Ministério Público uma possibilidade de punir o dono do lote, essa pessoa, por ter um nexo de causalidade, no meu ponto de vista, entendimento meu, um nexo de causalidade, terreno sujo, propício a fogo. Se não foi ele criou uma situação favorável para que ocorresse, ao não limpar. E a gente poder punir o dono do lote que não o limpa. Como tem a legislação municipal, ver se eu crio um laço entre a legislação estadual que me permite fiscalizar e autuar a pessoa, porque aí assim ele vai passar a nos ajudar e nós não vamos sofrer com essa bendita fumaça, né? Quanto aos locais que há maior incidência, algumas particularidades. Perímetro urbano. Qual o período que acontece? O ano inteiro. Há uma maior, no período de seca, aumenta-se um pouco.
né? Porque diminui a umidade do ar, o capim fica seco, a vegetação funciona como combustível, etc., para o fogo acontecer. Para a gente mapear, nós não temos um sistema aqui em Iturama que mapeie os focos de queimada. A gente depende da Polícia Militar de uma base em Curvelo, em que capta incêndios de maior proporção. A zona rural, para eu mapear através de solicitação, é um pouco mais difícil, porque nem todos os focos de incêndio que ocorrem na zona rural nós somos acionados, então eu não tenho conhecimento. Se eu falar que é mais na urbana e mais na rural, eu posso estar cometendo um erro. Então, o que é mais perceptível, o que se sente mais? As queimadas urbanas no primeiro momento. Limeira do Oeste com problema, Alexandrita com problema, União, né, Campina Verde, Carneirinhos, município que a gente já está todo mundo reclamando. Então ela é mais perceptível e por ter mais moradores próximos, afringe com maior impacto, gerando aquela sensação que o urbano é maior. Mas eu não vou taxar isso como sendo, porque os incêndios em zonas rurais ele toma proporção astronômicas e desastrosas, queimando reserva legal, APP, afugentando a nossa fauna todinha, matando, queimado, inclusive animais domésticos. Tá certo. Tem a próxima pergunta aqui, que eu acho que até respondeu uma parte dela, né? Quando se fala em queimadas na zona rural, há prejuízos da fauna, flora e até mesmo riscos de acidente, né? Tá dizendo que se o senhor poderia falar mais sobre isso, né? Sim, a nossa legislação, nosso Código Florestal, né, a Lei 12.651 de 2012, ela traz uma infinidade de regramentos. A propriedade rural deve ter reserva legal, ou seja, 20% da propriedade deve ser destinada a ficar com maciço florestal, um remanescente nativo ali, com matas, florestas. Deve-se preservar uma área, as matas ciliares, que é a área de preservação permanente no entorno dos córregos. Isso para quê? Para garantir o fluxo gênico da flora e da fauna, ter livre acesso a esses pássaros, e animais consigam tomar água, né, ter um ecossistema completo ali. Quando vem a queimada, você mata todos os animais que não conseguem fugir, porque a fumaça os deixa assustados. Muitos deles correm ao encontro do fogo, porque não sabem o local de fugir. E ali você vai encontrar pequenos animais, roedores, grandes animais mortos, ninhos destruídos, filhotes, que gera um problema na cadeia alimentar, que talvez uma espécie consegue sobreviver e outra morre, e ela era imediatamente na cadeia alimentar o alimento daquela outra, né? Então isso, nesse desequilíbrio, uma espécie pode aumentar muito, aparecer no perímetro urbano, ou então vir a morrer por falta de alimento daquela que foi queimado, né? Não só alimenta de determinada planta ou de determinado animal. Quando acabou isso ali na região que ele está e não conseguiu migrar para outra, acaba impactando. Além da fumaça, né, expelida pelo fogo, que vai causar poluição atmosférica, efeito estufa, uma série de malefícios e também aos problemas respiratórios que atingem o ser humano. É muito preocupante e grave a questão de queimada. Ok, mais alguma pergunta aí vindo do internauta? Tem mais uma, o Elbert Andrade. Nós sabemos que Iturama, né, Sargento Cleiton, é uma cidade do interior e existe esse hábito no interior de queimar no quintal, queimar entulhos no quintal e também queimar aqueles matos que ficam no quintal, nos quintais das pessoas, né? A pessoa faz uma limpeza lá no quintal e amontou ali e acaba colocando fogo. E a fumaça acaba se espalhando por toda a vizinhança e causando essas reclamações, principalmente essas que a gente ouviu aqui através do Facebook. Existem penalidades para esse caso, esse fogaréu pequeno, né, que a gente fala, que é no quintal das pessoas? Sim, há penalidade. Como eu disse, há diferença entre queimada e incêndio, né? Queimada é algo programado, algo controlado no seu terreno, que você tem certeza que não vai sair dali. O incêndio é o fogo fora de controle. Você coloca fogo num lote aqui, é só o seu, mas você não fez um acero, não tem um caminhão-pipa, não tem abafador para você conter esse fogo. Ele toma proporções tais que foge ao controle. Vai na pastagem, vai na floresta, vai na mata. Esse é o incêndio. E esse fogo controlado de entulho, de folhas dentro de casa, há previsão sim, porque mesmo antes, voltando um pouco, quando se fazia a queima da cana-de-açúcar, havia uma portaria do IEF que determinava como ela tinha que ser feita. Então tinha que tomar todos esses cuidados.
Passou-se o tempo, proibiu a queima da cana-de-açúcar. Por conseguinte, né, essa portaria foi revogada e com o advento do novo Código Florestal, a Lei 12.651, ele trouxe ali no seu artigo 38, salvo engano, que o fogo é proibido em todas as situações, exceto, né, que seria para questão científica, fogo contra fogo, no caso do incêndio você provoca outro para ir de um encontro e cessar aquele incêndio, ou para conter alguma praga, talvez uma lavoura esteja contaminada por uma determinada praga que ainda não tem um agrotóxico, algo que o controle o fogo para que ela não se espalhe, seria possível aplicar. Tirando essas possibilidades, nenhuma outra espécie de fogo de queimada é permitida. Então, quem coloca fogo dentro de casa comete a infração administrativa, que não é crime, não cabe a prisão, desde que a fumaça não seja níveis tais, né? De provocar queimadas sem autorização do órgão ambiental competente, que vai dar uma multa aí na torno de R$ 1.500, R$ 2.000 para a pessoa que fizer essa queima de folhas, esses entulhos, por menor que seja, não tem previsão legal de ser realizada de forma alguma. Só uma última pergunta, Elbert. Sargento Cleiton, o senhor já falou que a dificuldade, né, de localizar o autor dessas queimadas nos terrenos, né? Mas já aconteceu de alguém ser penalizado aqui em Iturama ou na zona rural mesmo, relacionado a isso, relacionado a queimadas aqui na cidade de Iturama? E uma outra notícia, né, encaixando nessa também, como as pessoas, mais uma vez, podem aí denunciar essas pessoas que cometem essa infração? A primeira pergunta, houve sim pessoas autuadas aqui no perímetro urbano e também na zona rural, né? O que eu disse do nexo de causalidade, como a gente trabalha, você está uma ocorrência verdadeira, né, que ocorreu. A pessoa está trabalhando com o seu maquinário, numa época mais propícia, que a gente costuma falar, de junho a outubro, que é o período de estiagem, sem ter um caminhão-pipa próximo, sem extintor, e vai caindo folhas ali, ou numa roçada, ou numa colheita de cana, a máquina aquece, gera uma fagulha e pega fogo. E aquele fogo não tem como controlar, queima a máquina, queima a pastagem, queima a cana, queima a floresta. Essa pessoa, face ao nexo de causalidade, embora seja culposo, ele não teve o dolo de fazer, de provocar um incêndio, ele teve culpa em não tomar os devidos cuidados. Aí essa pessoa é autuada, normalmente com todo o rigor da lei. E no perímetro urbano também da mesma forma, inclusive o pessoal da terceira CIA aqui recebeu a denúncia, compareceu no primeiro momento em que pessoas ali estavam colocando fogo, né, fazendo a queimada criminosa, sem autorização, só pelo prazer de queimar mesmo. Nos acionou, nós tivemos lá, fizemos as autuações para os responsáveis e vão responder, né? Se for encaminhado aí, vão responder por esse crime de provocar queimada aí sem autorização. E a questão de fazer denúncia, o primeiro passo, como nós já começamos, é identificar o autor. Temos que saber quem é. Se você receber uma ligação até no meu celular, o solicitante indignado, sargento, tá queimando aqui. Falei, cara, não consigo ir, eu tô em Carneirinho. Aí ligou de novo. Aí não adianta não, eu liguei pra vocês. Eu falei, cara, o que eu faço, o que a polícia ambiental faz é autuar, prender por crime ambiental a pessoa que provocou o fogo. Apagar o fogo é com o bombeiro, é com a prefeitura. Uhum. E fazendo parênteses, né, como a gente conversou, o bombeiro que salva vidas, está todo dia nas rodovias, né, militando junto com a gente, buscando pessoas enfermas em casa, acidente dentro da cidade, está ocupando todo o seu efetivo em apagar fogo, por situações que poderia ser evitada. Aí você pensa, se põe no lugar do outro, envolva num acidente, por consequência alheia à minha vontade. O bombeiro poderia me dar aquele socorro especializado e imediato, mas não foi, eu fui socorrido de qualquer jeito, porque o bombeiro estava apagando fogo que algum inconsequente colocou. Então, primeiro passo, você tem que identificar o autor, mas tente conter o fogo. Identificando, através de fotografia, filmagem, alguma referência, roupa, carro, placa do carro,
tudo que nos passar, a gente vai tentar chegar a esse autor e responsabilizá-lo. O telefone de reclamações é o 190, né? Não temos mais plantão, como eu disse, e nos colocamos à disposição para acabar com essa prática, com essa ideia, não aplicando só multas, conscientizando, levando a você que está nos ouvindo, você que tem rede social. Não criamos, né? Podia ter bolado um panfleto, uma campanha, um projeto a partir aqui da WA e lançado para ser replicado na rede social, mas você que é criativo, a partir do que falamos aqui, se quiser mais informações legais, vamos criar uma campanha aqui em Iturama, nas redes sociais. Crie você, me marca o Elbert, vamos compartilhar isso, vamos viralizar, né, a palavra que o pessoal usa, até que chegue um ponto que as pessoas não coloquem mais fogo e mantenham seus terrenos limpos. Porque não adianta nada você não colocar, mas gerar condições para que o outro coloque. Muito obrigado ao Sargento Cleiton, né, por esses esclarecimentos aqui importantes. Mais alguma pergunta, Ariel? Para o senhor Albert Andrade, e realmente a melhor arma é a conscientização. Né? Conscientização, né? Falando ali na questão do bombeiro, né, eu já presenciei, já cheguei assim, no mesmo momento praticamente, um acidente em um dia, e fui uma das pessoas que chamei o corpo de bombeiros ali para atender a vítima que estava no chão, e a gente ao lado de uma vítima ali, né, sofrendo dor, tudo, a gente vê o quanto é importante cada minuto, cada segundo, né? Cada minuto e cada segundo. Então, você que coloca esses fogos aí nos terrenos, depois o bombeiro tem que ir lá para apagar esse fogo, pode ser talvez um familiar seu, né, que esteja precisando ali de um socorro do Corpo de Bombeiros, e o bombeiro talvez não vai poder ir, porque o seu efetivo, igual o Sargento Cleiton disse, né, está todo envolvido lá para apagar aquele incêndio. Outro dia, o Corpo de Bombeiros informou o Elbert, nós ficamos hoje o dia todo praticamente por conta de incêndio. Então, gente, vamos ter aí essa consciência, você que está aí acompanhando a gente, né? Não faça isso. Você que tem o seu lote, você comprou o seu lote, investiu dinheiro no seu lote, né? Então, procure os meios aí para estar limpando, que é muito fácil deixar limpo ali o seu terreno. Cleiton, a gente agradece o senhor aqui pela vinda, né, aqui aos estúdios, e sempre que tiver algum assunto aí da Polícia do Meio Ambiente aqui de Iturama, estamos aqui, o site WA Mídia, a Rádio WA está aqui de portas abertas para levar a informação aí à nossa comunidade, viu? Elbert, a gente que agradece o espaço, a simpatia, para nós muito melhor que punir e educar, e esse espaço que você nos concede, que sem dúvida atinge muitas pessoas, se 1%, 10% das pessoas que ouvirem tomar por iniciativa o que a gente pautou aqui, o mundo se torna cada vez melhor. Cada vez melhor. Cidade sem queima é uma cidade mais bonita, é uma cidade com um ar mais gostoso, então, e limpa, né? Não só sem fogo, mas os loteadores e as pessoas têm lote limpinho, torna a cidade mais bonita. A gente muitas vezes culpa os administradores públicos, mas não fazemos nossa parte. Exatamente. Nos colocamos à inteira disposição da comunidade para aquilo que precisar, somos parceiros, agentes fiscalizadores, e não nos esmoreceremos de forma alguma até termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Muito obrigado ao senhor aí, né? E sempre estamos aqui à disposição, gente. Tudo de bom para o senhor, obrigado pela entrevista. Obrigado. Falamos então aí com o Sargento Cleiton, da Polícia de Meio Ambiente aqui da cidade de Iturama, né? E você que acompanhou aqui essa entrevista, né? Como se diz, compartilhe ela para que mais pessoas possam ter acesso às informações, né, que nós tivemos aqui, as perguntas aqui dos internautas.